Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou Renato de Prinzio e trago às quintas-feiras esse estudo em que abordo um pedaço do assunto que será tratado no Shabat, né? E algumas vezes eu trago algum outro estudo que está relacionado com o estudo da Torá, mas com uma visão um pouco além do texto da Torá, da interpretação da Torá, mas que aborda algum conhecimento dentro da área de ciências, né, mesmo que superficialmente falando, para mostrar para vocês que a Torá é muito mais do que o texto que a gente lê, né, do que as palavras que a gente lê, das palavras que a gente observa na Torá. Ela tem dentro do seu texto muito ensinamento que o Eterno nos traz. Mas antes de iniciarmos o estudo do pedacinho da Torá, da porção Nassô, a 35ª porção das 54 do livro da Torá, eu quero convidar vocês para fazermos a contagem do Homer, né? Então, acompanhem comigo essa contagem que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al sefira haomer Hayom Shemonah ve'arbaim yom laomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Homer. Hoje é o dia 48º dia do Homer, dia 4 de Sivan, de 5.782, dia 2 de junho de 2022. Estamos praticamente às portas do Sinai para receber a Torá. Então amanhã, no Shabat, encerraremos os 49 dias, as 7 semanas de caminhada pelo deserto até receber as 2 tábuas com os 10 pronunciamentos do Eterno no Monte Sinai. Vamos receber os pronunciamentos do Eterno, simbolizando aí toda a entrega de toda a Torá, esse livro maravilhoso que nos traz tantos e tantos ensinamentos, né? Então, nesse momento, eu quero dar início ao estudo da Parashá Nassô, que significa faça, no sentido de praticar, de executar alguma coisa. E eu quero, antes de começarmos, lógico, a gente sempre tem essa mensagem a passar antes de começar, que não que você ouça as minhas palavras, mas que você abra o seu coração para ouvir o Eterno falar a você diretamente todo o ensinamento que vem dele, somente dele. Nós aqui somos apenas um canal para trazer essa mensagem para vocês. Você vai ouvir dentro do seu coração o que o Eterno tem para dizer. Então, se você já abriu seu coração, vamos ao estudo dessa parashá, que também nos traz muitos ensinamentos, como todas as outras, né? Então, todas as parashot da Torá, todas as 54 porções nos trazem muitos ensinamentos, e ensinamentos que estão, muitas vezes, escondidos por trás de cada palavra, por trás de cada letra, de cada verso da Torá, e é preciso que a gente estude várias vezes para conseguir apreender tudo que nós temos que aprender nesse ensinamento. Então, dentro da minha área, que é uma área de física, de matemática, eu consigo trazer, né, algumas relações entre o que está na Torá e os temas da minha área de estudo. Certamente você, dentro da sua área, também tira vários ensinamentos que podem ser compartilhados com todos aqueles que você ama. E a Torá, nos seus ensinamentos, ela
não traz esses ensinamentos com letras diferentes, com holofotes, com palavras diferentes daquelas que estão escritas antes e depois do ensinamento. Então, é preciso que a gente atente para que esse ensinamento está sendo dado para a gente, né? Está sendo dado de uma forma singela, de uma forma humilde, né? Um texto dentro de vários outros que muitas vezes passa desapercebido se a gente não tiver o empenho em buscar, em buscar dentro do texto o ensinamento. Por exemplo, nós vemos em Devarim 6.6, dentro de uma sequência de frases, nós temos o maior mandamento da Torá, que não vem destacado, que não vem num capítulo especial, que não vem separado de todo o texto, né, com letras maiores, com letras... a Torá não tem letras maiores ou menores, todas as letras têm o mesmo valor, o mesmo peso, mostrando aí a humildade de todo o ensinamento que o Eterno nos traz. E em Devarim 6.6 a gente tem a maravilhosa frase: amarás ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, ou seja, com toda a tua capacidade, com tudo aquilo que você faz de melhor. Essa frase é importantíssima e ela vem dentro de um texto, uma sequência de um texto maravilhoso que logo após o Shema, né, uma oração que todo o judeu faz diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, que significa que o Eterno é um. Também nós temos em Vaikra 19:18, o livro que a gente acabou de estudar, a frase: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Também a gente não tem aí um destaque especial para essas frases, e a Torá toda é assim, né? Todas as frases têm um significado especial e nenhuma vem aí mais ressaltada do que outra. E nessa porção na Sul nós temos uma bênção, né? Uma bênção que é fantástica, que também não vem destacada, que não vem em letras especiais, que não vem com holofotes, com alguma coisa que possa dizer: olha, essa bênção aqui é importantíssima. Não, a gente simplesmente tem que descobrir isso e fazer a bênção, praticar a bênção, que é a Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes. O Eterno fala para Moshe dizer a Arão que ele e seus filhos, os sacerdotes, os Kohanim, vão abençoar as pessoas dessa maneira, dizendo a cada um: Ivarechecha Adonai Veishmerecha, que o Eterno te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav elecha vihuneka, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha, levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Shalom é uma palavra que reúne 7 outras palavras, propriedades que a gente deseja para o próximo, que é paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que só é fornecida pelo Eterno, né? Então, quando a gente deseja Shalom para alguém, a gente está desejando tudo isso, tudo de bom. Quando a gente deseja a alguém tudo de bom, a gente está desejando todas essas propriedades para a pessoa, todas essas características, todos esses acontecimentos que a gente quer que o nosso próximo tenha, que é paz, né? Todos resumidos dentro da palavra paz. A tradução de Shalom geralmente é paz, porque a gente está desejando, na verdade, que o Eterno dê à pessoa paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, né? Então, o Eterno dá essa bênção, diz para os Kohanim fazerem essa bênção sobre as pessoas e, obviamente, que a gente também faça isso para o nosso próximo. É uma bênção que é sempre dirigida ao próximo e não a nós mesmos, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais isso na Parashá Shavua, no estudo do Shabat. E ela termina
da seguinte maneira: Vesamu et Shemi al Bnei Israel va ani avarahem. Colocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, quando é feita essa bênção, o Eterno está, você está desejando que o Eterno abençoe, que o Eterno se coloque sobre todos os filhos de Israel e os abençoe, sobre todos aqueles que têm a sua mente, o seu coração voltado para o Eterno, e o Eterno então abençoará essa pessoa. E essa bênção aqui, ela traz esse significado. E eu vou discutir, se o Eterno assim permitir, eu vou trazer no próximo estudo, no estudo do Shabat, mais detalhes sobre essa bênção. Hoje eu quero trazer para vocês algumas relações matemáticas, né, que estão embutidas nesses maravilhosos versos aqui, dando aquela abordagem que eu já fiz outras vezes, trazendo aqui um pouquinho de ciência que está embutido nessas 3 singelas frases aqui, que tem um significado muito, muito grande. Então, vamos retirar aqui a transliteração e a tradução e vamos ficar com as 3 frases escritas dessa maneira. Certamente aqui você já percebe algo muito interessante, né? Nós temos aqui uma simetria, uma beleza dessas frases que mostram para a gente que, além do texto, além do significado das palavras, a gente tem uma forma muito agradável, a gente consegue perceber com o nosso cérebro, com o nosso coração, que essa simetria nos traz uma paz, uma calma, uma tranquilidade, que atinge direto o nosso cérebro, o nosso coração. É como uma obra de arte, né? Você não precisa entender nada de arte, mas você olha um quadro e percebe que pelo equilíbrio de cores, as formas, a simetria que existe dentro do que o pintor nos trouxe, ou uma escultura, né? Tudo que está embutido naquela escultura, a harmonia de cores e formas, traz para você uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, né? Ou não, ou se o autor quis passar uma outra mensagem, você vai ter nojo, ódio, você vai ter raiva, você vai se sentir de uma maneira agredido, enfim, na forma do autor expressar essa obra, você vai ter sentimentos distintos. E aqui a simetria das palavras, elas mostram para a gente esse bem-estar, essa tranquilidade que ela vem nos trazendo. Então, tirando os sinais maçoréticos, vai ficar ainda mais interessante. Por exemplo, aqui nós temos essa simetria triangular, né, que nos traz muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio, né? Então, esse triângulo, ele nos traz um equilíbrio. A figura do triângulo, ela nos mostra um grande equilíbrio nessa forma, né? Então, certamente, quando a gente olha aquele verso inicial, como ele vem descrito na Torá, nosso cérebro já busca esse equilíbrio, já consegue ver isso, e por isso que muitas vezes só em ver a bênção a gente já se sente mais leve, mais tranquilo, mais em paz. E agora a gente passa então a um estudo dessas palavras que estão aqui embutidas e guardando sempre esse formato, né, esse equilíbrio aqui do triângulo. Por exemplo, a gente percebe algo muito interessante nessa frase, nesses versos, que é a presença do nome do Eterno em cada um dos versos, né? Isso é muito raro na Torá, eu acredito que não aconteça em nenhuma outra parte da Torá o nome do Eterno aparecer em 3 frases seguidas como a segunda palavra, né? E nós temos aqui, então, 3 versos, nós vamos ver durante o estudo da Parashá Shavua que cada verso ele atua num nível. Então nós temos 3 níveis de atuação dessa bênção. Então essa bênção
ela se dá em 3 linhas de ação, ou seja, ela atinge 3 linhas, 3 áreas da nossa vida, e todas elas com a presença do Eterno, ou seja, o Eterno atua nesses 3 níveis, trazendo para nós todo o conteúdo da bênção, todo o shalom que a bênção finaliza, a palavra shalom finaliza toda a bênção, né? E nós temos aqui 15 palavras, né? 3 no primeiro verso, 5 no segundo verso e 7 palavras no terceiro verso. Então, esses números aqui são os 3 primeiros números primos ímpares, né? O primeiro número primo é o 2, o par, o único número primo é o par é o número 2, e nós temos então o 3, o 5 e o 7, que nós já estudamos em vários pedacinhos da Torá anteriormente, né, que são os números que mais aparecem na Torá. O número 7 é o número que mais aparece, o número 3 também é o número que mais aparece, e os 5 são os 3 números que mais aparecem na Torá, e a gente viu isso já em alguns estudos anteriores, e são os números que estão presentes na vida de todo mundo, né? Se você fizer uma enquete, como já foi feito isso por um jornalista inglês, ele perguntou às pessoas quais os números que primeiro vem à mente, né? Número de qualquer tamanho, de qualquer dimensão, podia ser de 1 milhão ou de uma unidade, mas as pessoas então responderam, e ele fez esse estudo mostrando que o número que mais aparece, que mais pessoas lembram primeiro é o 7, depois é o 3 e depois vem o 5. Então são os 3 números que estão mais presentes na vida de todos, e são exatamente os três números que aparecem aqui nas frases, né? 3 palavras nessa frase, 5 palavras nessa e 7 palavras nessa aqui. E quando a gente tem o 15, a gente pode dizer que tem 3 níveis de bênção ou aparição do nome aqui, a presença do nome do Eterno, 3 vezes em vezes 5, ou seja, nos 5 livros da Torá, nos 5 livros que nos trazem todos os ensinamentos do Eterno. Então aqui a gente está vendo que essa bênção aqui está nos trazendo todo o conteúdo da Torá, todo o conhecimento, todos os ensinamentos da Torá, com a presença do Eterno nos 3 níveis de atuação dessa bênção. Então, quanto mais você conhece a Torá, quanto mais você estuda a Torá, certamente mais vai aflorar em você esses ensinamentos que estão embutidos nessa bênção, né? Então, mais e mais o Eterno vai estar se derramando sobre você, como diz o verso 27 do capítulo 6, né? O Eterno te abençoará, o seu nome se espalhará sobre você, e ele te abençoará. Então, quanto mais você estuda os 5 livros da Torá, mais forte é essa presença do Eterno. E também nós temos aqui 60 letras, né? 60 letras é um número bastante significativo, né? Porque nós temos aqui duas opções, o 6 vezes o 10, né? O 6, o número do homem, do ser humano, que foi criado no 6º dia, e 10 são as 10 palavras usadas pelo Eterno na criação, e são as 10 maravilhosas palavras que nós receberemos aqui na festa de Shavuot. Também representa os 5 livros da Torá, e vezes o número 12. O número 12 nós já estudamos lá atrás, quando você coloca cada letra do nome do Eterno por extenso, ou seja, Yud, né? Yud, Vav e Dalet, são 3 letras. Quando você abre isso aqui dessa forma, 3 vezes 4 aqui vão dar 12 letras, né? Então, nós temos as 12 letras do nome do Eterno, novamente vezes os 5 livros, ou 12 também significa os números de meses do ano, o número de tribos de Israel. Então nós temos aqui a presença de toda a Torá dentro dessa bênção, né?
E mais interessante ainda é que a Torá, a maioria dos versos começa com a letra Vav, né? Se você olhar a sua Torá, a maioria dos versos começa com a letra Vav, com o conectivo E, né? E aqui, essas 3 frases seguidas começam com a letra Yud, né? Isso é raro dentro da Torá, eu não acredito que aconteça, temos que pesquisar isso, mas certamente não existem 3 frases seguidas que começam com a letra Yud, principalmente quando a segunda palavra também começa com a letra Yud. Então isso torna essa bênção única dentro da Torá, né? Nós temos 2 palavras seguidas, em 3 versos seguidos, começando com a letra Yud. Essa é a única ocorrência desse texto, né? Assim como nós temos no livro de Shemot, capítulo 14, né, nós temos as 3 frases seguidas, né? Quando a gente está falando da nuvem, a gente tem 3 frases seguidas que tem 72 letras, só acontece ali naquele momento, né? Frase que tem um significado, cada frase tem um significado, e tem exatamente 72 letras. Então aqui nós temos 3 frases que somam aqui os Yud, somam 60, ou seja, 60 letras em toda a bênção. Então, trazendo aqui um significado maior para essas 3 frases, né? E se a gente colocar as frases agora com um pouquinho diferente na sua forma, nós vemos que temos aí 3 letras iniciando, né? 3 letras finalizando, né? E as segundas letras de cada frase, o nome do Eterno. E nós temos mais 6 letras que são distintas dessas, né, que são aí digamos, o miolo do texto, e 2 se repetem, ó, Panav, Panav, Eleira, Eleira, né? Então, nós temos aqui vamos somar o valor de cada letra. Por exemplo, Ivareherá nós temos 20, 200, 2 e 10, nós temos 252. Iair nós temos 200, 1 e 10, 211. E Issá nós temos 1, 300, 10, 311. Veshimererá 20, 240, 310 e 6. Viruneká 20, 50, 8, 10 e 6, 94. E aqui nós temos Shalom 40 mais 6 mais 30 mais 300, que dá 376. Então, essas palavras que circundam a bênção, elas somam, as 6 palavras externas, elas somam um número 1820. Né? E você me pergunta o que tem esse número de 1820 tão especial aqui, que aparece nesse verso, o que seria esse 1820? Nós vamos ver já o seu significado. Nós temos 3 vezes o nome do Eterno, ou seja, 26, 26 e 26, como todo mundo já sabe o valor, a gemátria do tetragrama. Nós temos aí então 78, e as 6 palavras restantes, né? As 6 palavras restantes soma Panav 146, Eleira 61 e Veiasen Lerá, nós temos 356 mais 50, totalizando 820. Né? Então vamos ver o que significam esses números, qual é o significado que a gente pode trazer para esses números. Né? O número 1820 é um número muito importante na Torá, é um número belíssimo, né? Porque é o número de ocorrências do nome do tetragrama sagrado nos 5 livros da Torá. Se você contar na sua Torá, em hebraico, você vai contar 1820 vezes o tetragrama sagrado, ou seja, circundando a bênção, nós temos aí 1820 vezes, ou seja, todos os nomes do Eterno dentro da Torá,
expressos nessa frase, né? A soma desses números, dessas palavras, é exatamente o número de aparições, de ocorrências do nome eterno dentro de toda a Torá. 78 é a presença do Eterno nos 3 níveis da bênção, e 820 é a maravilhosa frase Ve'ahavta lereaha kamorra, que soma exatamente 820, ou seja, e amarás o próximo como a ti mesmo, como vem descrito no verso 18 do capítulo 19 de Vaikra. Ou seja, aqui dentro da frase nós temos uma mensagem, né? O segundo maior mandamento dentro da Torá, como nos disse Yeshua, né? O segundo maior mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo. Mas, e o primeiro mandamento, por que ele não aparece? Ele aparece dentro do nome dos 1820 vezes do nome do Eterno, né? Como aparece no verso 6 de Devarim, capítulo 6. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha Behol Levavcha Vehol Nafeshecha Behol Meodecha, ou seja, e amarás Adonai teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito. Então, quando você tem aqui essa bênção, você está juntando todos os 2 maiores mandamentos dentro da Torá, né? Ou seja, amar ao Eterno e amar ao próximo. E você está abençoando alguém, você está desejando, você está agindo sobre alguém, trazendo bênçãos para essa pessoa. Então, a soma desses 3 números, 1820, 78, 820, dá o número 2718. Então agora eu vou entrar um pouquinho na matemática. Tudo isso que a gente viu aqui foi gemátria, foi apenas a forma que a gente colocou os versos, foi o valor de cada letra. E agora a gente vai ver aqui a gemátria, vamos ver um pouquinho de matemática envolvendo esse número 2718, que para alguns de vocês já é um número que já saltou à mente, mas eu acredito que para a maioria é um número novo, um número que não diz nada, mas eu diria que a sua vida depende desse número, né? Então nós já vimos lá atrás, né, o número π. O número π é a razão entre o comprimento de uma circunferência, né, e o diâmetro dessa circunferência, né? Então a gente tem uma circunferência, a circunferência são todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto central. Então todos esses pontos eles estão simetricamente distribuídos uniformemente a partir de um ponto central, e o diâmetro, ou seja, a maior distância que 2 pontos pode ter, né? Então você pegar uma borda da circunferência e outra, você tem aí o diâmetro, né? E esse número é um número que ele vale em todo o universo, né? Se você for uma estrela distante, lá um planeta distante, né, você vai observar que a razão entre o comprimento de um círculo lá e o seu diâmetro é exatamente o número π, 3,14, 15, 9 e um número infinito. Esses pontinhos aqui significam um número que não termina, né? Sempre tem mais um depois, que é o que a gente conhece na matemática como um número irracional, ou seja, um número que não tem fim, né? E para todos os efeitos a gente utiliza o 3 e 4, né? Os 3 primeiros são mais significativos, o que tem maior relevância para nós. E se a gente perceber, né, se a gente perceber os nomes dos livros da Torá, né, no primeiro livro, Bereshit, você tem o Bet, que vale 2. O segundo livro, Shemot, tem o Shin, que vale 302. O terceiro livro, Aikra, tem o Vav, que inicia pelo Vav, número 6, então 308. O quarto livro, Bamidbar,
começa com a letra Bet mais 2, então 310. E o último número, Devarim, começa com a letra Dalet, que é valor 4. Então nós temos aí os 5 livros da Torá, as primeiras letras somando 314, que é exatamente o número Pi, né? Uma coincidência muito grande, lógico, Moshe não tinha noção do que era o número Pi naquele momento que ele escreveu a Torá, né? E nenhum outro sábio posterior que dizem ter escrito a Torá, que são livros que foram produzidos por alguém em algum lugar, né, que não veio do Eterno. Então, essa pessoa também teve uma coincidência muito feliz em reunir esses nomes desses livros, porque o número Pi só veio a ser descoberto no século II, século III, antes da era comum, da era cristã, né? Então, é muito pouco provável que alguém tivesse acertado esse valor com essa precisão, né? E nós temos também, como já discutimos antes, o número Fi, o número que representa o segmento áureo, né? O segmento áureo é aquele segmento que está relacionado às dimensões do corpo humano, à forma equilibrada de toda a estrutura dentro do mundo que a gente vive, da natureza. Se utiliza muito desses números, as plantas, os animais, o nosso planeta, a nossa galáxia, todo o universo é descrito através desse número Pi, do número Fi. E o número Fi e o número Pi tem uma relação muito forte entre eles, né? O Fi é 2 vezes o cosseno de π sobre 5, né? O cosseno é um segmento dentro de um círculo, de um triângulo, né? Você já deve ter visto isso no 2º grau, você aprendeu seno e cosseno. Então são figuras geométricas que fazem relações trigonométricas, né? Dentro da geometria do triângulo e também dentro do círculo, e você consegue então relacionar esses dois números irracionais de uma forma surpreendente, né, que envolve aqui o número π, né, mas envolve também o número 5, que para nós é muito significativo, é o número de livros da Torá, e o número 2, que podemos relacionar com as 2 tábuas, com os 10 pronunciamentos, ou seja, mais uma coincidência, né? Nós temos aqui uma coincidência, nós temos aqui uma outra coincidência, e a gente estudando a Torá, a gente viu que esse número Fi aparece várias vezes, né? Como nós vimos na Arca de Noé, como nós vimos na vida de Abraham, de Isaac e Yaakov. Então, esse número aparece em vários momentos dentro da Torá. E agora nós temos esse número esse número aqui chamado de número de Euler, que é 2,718 e também não tem fim, é um número irracional. Então, é muito interessante que os números significativos de Euler, né, muitas vezes a gente usa 2,7, às vezes a gente vai até o 18, mas ele representa exatamente a soma de todas as letras dessa bênção. E o que é esse número? Esse número de Euler, ele é um número que está presente em toda a natureza também, no crescimento de populações, por exemplo, ou no decrescimento de qualquer coisa, por exemplo, na área de radioatividade, radiações, né, na área nuclear. A gente tem esse número presente em todo momento. Dentro da engenharia, nós temos esse número presente o tempo todo, dentro da matemática, enfim, em todas as ciências a gente encontra esse número. Esse número é muito usado, é um número fundamental dentro da ciência. Então, esses 3 números, e tem mais alguns outros, esses 3 números, se eles fossem diferentes, o nosso universo seria diferente, o nosso mundo seria diferente, a gente estaria aqui falando de uma outra coisa, se é que estaríamos em algum momento falando alguma coisa, né? Porque esses números são fundamentais para que o universo seja como ele é. Provavelmente o Eterno
criou esses números antes de criar todo o universo, né? Então ele já definiu, olha, vai ter que ser assim, porque se não for assim, não vai existir. Ou seja, ele nos deu esse número, ele criou esse número, e nós vemos aqui que mais um número fundamental em toda a natureza aparece dentro da Torá. Esse número chama número de Euler porque um matemático suíço, Leonhard Euler, que viveu no século XVIII, de 15 de abril de 1707 a 18 de setembro de 1783, ele descobriu vários aspectos fundamentais dentro da matemática. Ele é conhecido dentro da matemática como o príncipe dos matemáticos, porque ele foi importantíssimo, ele trouxe muitos avanços dentro da matemática, né? Ele produziu durante a sua vida cerca de 500 livros e artigos científicos. Uma boa parte deles ele já estava cego, ele não conseguia enxergar, e ainda produzia muito, trabalhava muito, produzia muito, né? Dentro da matemática, da física, da área de tecnologia que existia naquela época, todo o início da Revolução Industrial. Ele trouxe muitos estudos que facilitaram hoje a gente ter isso aí no século XVII, século XVIII, e a matemática foi muito importante para que a gente pudesse hoje chegar a esse nível de conhecimento, a esse nível de desenvolvimento tecnológico. Depois da sua morte foram publicados cerca de 300 livros e artigos com as suas descobertas, com os seus ensinamentos. Então, ele produziu muito, né? E ele produziu esse número, nos deu esse número que é um número que representa a base dos logaritmos naturais, ou seja, uma forma de representação de números que está presente em toda a natureza. E ele produziu também uma equação que é fantástica. Talvez você não veja isso se você não é da área de matemática, mas certamente você vê aqui um grande equilíbrio, né? Você vê aqui uma expressão que traz bastante equilíbrio, bastante harmonia, né? Uma soma igual a zero, né? E aqui a gente tem então o número 1, o número do eterno, e o zero representando não o nada, mas representando a ausência de alguma coisa. Então, quando há ausência, você pode ocupar com alguma coisa. O zero na matemática não significa que nada existe, mas na verdade significa que alguma coisa pode vir a surgir do zero. Nós já vimos isso lá atrás quando vimos o estudo do número de Fibonacci, né? Quando a gente substitua o zero pelo 1 e o 1 pelo 10, enfim, a gente consegue escrever o número de Fibonacci que acaba chegando no número φ. E essa expressão, então, ela traz uma soma, um produto, uma exponenciação e uma igualdade, ou seja, operações matemáticas básicas em toda a ciência. E ela traz aqui que esse número é elevado ao π vezes um número i, né, mais 1 igual a zero. E esse número i, então, é o quê? Né? Quando estudavam a matemática antes de Euler, né, se chegava a algumas conclusões, alguns resultados que tinham como uma impossibilidade de se resolver, que era exatamente um número que multiplicado por ele mesmo dava um número negativo, um resultado negativo, né? E se a gente expressar o 1 vezes qualquer coisa, né, é um número vezes o menos 1. Então esse menos 1 ele foi associado com i ao quadrado, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 1. É um número que não existe na natureza, é um número que não existe no nosso dia a dia, e então ele associou esse número como um número imaginário, né? A gente trata esse número de número complexo. Existe toda uma matemática, né? Uma área da matemática que estuda esse número complexo, e essa introdução
desse I, né, que por acaso é a letra Yud, a letra que mais aparece na Torá. Talvez Euler também, além da matemática, estudasse a Torá, não sei dizer. Minha pesquisa não chegou nesse nível de saber se ele tinha algum conhecimento dentro da Torá, mas ele trouxe aqui esse número I de imaginário, mas também é o Yud, né? E a introdução desse número permitiu a solução de muitos e muitos problemas dentro da ciência, né? E hoje, se a gente tem toda uma tecnologia, vem desse número I, facilitou muito a realização a descoberta de muita tecnologia. Então, essa expressão aqui, ela é tida como uma obra de arte, né? Já mapearam o cérebro de muitos matemáticos, né? E quando são apresentados problemas, equações para eles, quando eles veem essa expressão aqui, todos sentem uma paz, um bem-estar, o seu cérebro mostra que há uma tranquilidade, como o sentimento de shalom que a gente viu lá atrás. Então essa expressão aqui, ela nos mostra uma grande profundidade, um equilíbrio artístico, né? Ela é relacionada, por exemplo, ela é comparada com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou a estátua de Davi de Michelangelo, uma estátua tão perfeita que Michelangelo queria que ela andasse, né? Mas ela não tem o mover do eterno, então ela é simplesmente um monte de mineral, uma pedra bem talhada, bem esculpida, mas não tem movimento, e também um soneto de amor de Shakespeare. Então, essa expressão dentro da matemática, ela é a mais bela expressão dentro da matemática, né? Várias vezes fazem seleção das mais belas equações, e essa equação é a equação mais bela da matemática, e ela, dentro da matemática, ela é como a bênção dos Koanim, porque ela traz aqui a bênção da unidade, a bênção de um equilíbrio, a bênção do Errad, né? Então, é muito interessante a gente ver que dentro da matemática a gente encontra resultados que estão aqui expressos dentro da Torá e, mais especificamente, dentro dessa bela bênção que o Eterno nos traz, a bênção dos Koanim, a bênção dos sacerdotes. E para não querendo assustar vocês, mas eu trago aqui uma figura muito interessante, né, que talvez algum de vocês tenham estudado no ensino médio, né, ou muitos não tiveram a oportunidade de ver esse triângulo conhecido como triângulo de Pascal, mas é um triângulo que nos traz também muita informação, e a gente pode, dentro da Torá, a gente pode descobrir muitas coisas que se relacionam com esse triângulo. Se houver oportunidade, futuramente a gente falará um pouquinho mais dessas relações da Torá e do triângulo de Pascal. E o que é esse triângulo? É um triângulo cheio de números. Aqui o número 1 é desse lado do triângulo número 1, desse lado o triângulo número 1, e aqui um monte de números estranhos, né? Mas se você olhar, existe um certo equilíbrio, que é aqui são os números na sequência natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cresce, aqui também o mesmo número, aqui 3, 6 e vai aumentando, e você percebe que existe uma simetria, ou seja, esse lado do triângulo tem os mesmos números que tem nesse outro lado do triângulo, né? E esse triângulo é conhecido como triângulo de Pascal, porque um filósofo francês estudou muito, descobriu muitas relações que estão dentro desse triângulo, né? O Blaise Pascal foi um filósofo que viveu pouco tempo, viveu de 1623 a 1662, ou seja, antes do Euler, que nós citamos atrás, né? E o Blaise Pascal, apesar de ter vivido só 39 anos, fez grandes contribuições à matemática, né? Uma delas que você não deve saber é que dentro da sua
das suas descobertas, ele deu as bases para toda a nossa tecnologia de informação, toda a tecnologia usada nos computadores, né? Então, tu vem lá de Pascal, ele trouxe, dentro desse triângulo, ele trouxe o conceito da máquina de calcular, da calculadora mecânica, que depois passou a ser eletrônica, que passou hoje a você ter calculadoras fantásticas aí, que usam os princípios que estão embutidos dentro desse triângulo. É um triângulo que já era conhecido desde a antiguidade, desde a China, da Índia, já conheciam esse triângulo há milhares de anos, mas Blaise Pascal desenvolveu bastante o seu estudo, assim como outros, como Niccolò Tartaglia na Itália também descobriu várias propriedades desse triângulo, estudou bastante esse triângulo. Isaac Newton também estudou bastante esse triângulo. E esse triângulo é produzido da seguinte maneira: você tem essa linha de 1 aqui, né? Então você pega o primeiro 1, soma com o segundo 1, você tem aqui o número 2, né? E aqui repete 1. Então aqui só dá para ter o número 2. Aqui embaixo você tem 1 mais 2, 3, e 2 mais 1, 3. E aqui o número 1 também não tem mais nada, né? E você vai fazendo sempre 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, e vai se repetindo. Por isso que ele tem essa simetria, né? E você pode fazer isso e obter várias e várias linhas, infinitas linhas. Abaixo aqui você tem infinitas linhas com vários números, tá? Mas você tem aqui também uma facilidade em calcular determinadas operações matemáticas, como o binômio de Newton, né? Newton descobriu que quando você quer fazer um número ao quadrado, por exemplo, ax mais b, você tem aqui nessa linha, que é o quadrado, né? Então é o quadrado aqui, você tem o quadrado do primeiro, esse 1, duas vezes o primeiro pelo segundo aqui, e o quadrado do segundo. Isso facilita o quê? Por exemplo, se você quiser escrever 48 ao quadrado, você chamar o 10, o x é o 10, o a é 4 e o b é 8, você pode fazer essa expansão aqui usando esses valores e descobrir o número ao quadrado. Então basta você saber os números 2 a 9 ao quadrado, que você consegue fazer qualquer número elevado ao quadrado. Da mesma maneira o cubo, né? Você pega a linha do 3 aqui, você sabe que é essa expressão. Certamente no segundo grau você teve que decorar isso, decorar pelo menos essas duas aqui, a gente tinha que saber de cor, né? Porque volta e meia a gente se deparava com um problema de física, de matemática, que tinha essa expressão, né? E a gente precisava decorar. Se a gente tivesse olhado para esse triângulo uma vez, a gente saberia isso de cor. Se você quiser fazer 48 ao cubo, é só usar essa expressão. Se você quiser saber a oitava, é só usar essa expressão. Enfim, eles têm várias propriedades que a gente não vai se aprofundar aqui agora. Só queria mostrar isso aqui porque eu quero mostrar para vocês a relação entre esse triângulo e a Birkat HaKohanim, né? Então, como que esse triângulo tem a ver, o que esse triângulo tem a ver com a Birkat HaKohanim? Então, a Birkat HaKohanim tem 3 versos, né? 3 versos que têm a presença do eterno, da unidade, do Errad, né? E ele tem algumas características muito importantes que a gente já viu. Por exemplo, ele tem 15 palavras. Então aqui a gente tem 3 versos, o homem, né? Número 6, o homem. Nós temos 10 pronunciamentos do eterno, e aqui a gente tem 15 palavras. Então, se a gente usa esses 5 números que estão aqui numa certa sequência dentro do triângulo, a gente tem a unidade, o eterno, as 3 frases. Nós temos que elas são voltadas para o homem, número 6, nós temos as 10 maravilhosas palavras, ou as 10 letras de Yud que aparecem nessa expressão,
e nós temos 15 palavras. Então, se a gente buscar um aqui, Errad é 13, a gente vem aqui ao 13. Então, vamos pegar algo simétrico aqui, o 13, 91, 455 e 1820, que é o número de vezes que o nome do Eterno aparece na Torá. Então, certamente aqui nós temos algum significado entre esses 5 números que estão relacionados aos 5 números que nós temos na bênção, né? Então, se a gente somar esses números aqui, né, se a gente somar esses números aqui e dividir um por eles, nós vamos ter exatamente 42 vezes 10 a menos 4, ou seja, o número de casas depois da vírgula que vai estar o 42, mas o 42 é o significativo, que o 42 são os 42 caminhos da Techuvá, os caminhos que nós vamos percorrer no deserto, né? E é interessante notar que chegaram ao pé do monte, né, 600 mil israelitas receberam a Torá ao pé do monte. E esses 600 mil se originaram dos 70 que entraram em Mitzrayim, dos 70 que, juntamente com Yosef, que já estava lá, e seus filhos, né, 70 pessoas, 70 israelitas foram para Mitzrayim. E esses 70 israelitas pertenciam às 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. E esses 12 se originaram dos 3 patriarcas, Yaakov, Isaac e Abraham, né? Então, a partir de Abraham surgem esses 600 mil israelitas que receberam a Torá. E se você faz com que o 1, né, o 1 sempre representando o Eterno, o 1 se divida entre 600 mil e depois por 70, e depois por 12, e depois por 3, né, você vai ter novamente o número 42. Então você tem aqui que esses números são muito significativos dentro da Torá e aparecem aqui no nosso triângulo, né? Então é muito interessante a gente perceber que a matemática está muito presente dentro da Torá. E o 91, né? O 91 é o número central. Aqui nós temos 2 números à esquerda, 2 números à direita. O número central é o 91, e você já sabe o que é o 91, você já viu aqui no canal várias vezes nós falamos sobre o número 91, que aparece novamente nas 3 frases da bênção, né? Então, se você pegar a coluna central aqui, você tem Adonai Panav Elecha, Adonai Panav Elecha. Aqui também você tem Adonai Panav Elecha. Mas se você pegar as primeiras letras aqui, você vai ter o rosto de Adonai sobre ti. Essas 2 frases aqui, tanto na horizontal como na vertical, representa o rosto de Adonai sobre ti. As primeiras letras, se você somar 10 com 80, então você tem o número 91 nessas 2 frases centrais, nessas 3 palavras centrais da bênção, né? São, na verdade, 4 palavras, né? Que essa aqui, desculpe, 5 palavras, né? 5 palavras representando os 5 livros da Torá, nós temos aqui distribuídos dentro de toda a bênção. Então nós temos aqui o número 91, que representa Adonai eterno, né? Então o Senhor Adonai, que nosso Pai eterno Adonai, que é justamente a soma dessas primeiras letras dentro da nossa bênção, que representa também a palavra Amém, né? Elohim Elenerman, Elohim é Rei fiel. Então,
Aqui nós temos aí um breve estudo de toda dessas 3 frases da bênção e uma matemática envolvida, uma matemática simples, né? Muitas outras relações a gente pode tirar daqui, né? Aí a gente teria que entrar dentro de um estudo numérico com essas relações, que levaria muito mais tempo para a gente descobrir outras coisas. Talvez você se interesse e possa desenvolver aí descobrir mais relações numéricas entre essas palavras. A gente não viu muita coisa, mas o que a gente viu certamente já dá para ter uma dimensão da relação matemática e da Torá. O mais importante é a gente sempre lembrar que a matemática aqui é apenas uma forma de ver essas coincidências e validar que esse texto é um texto que traz todo o ensinamento que ele nos traz. O mais importante é a gente interpretar o texto, é a gente entender o texto, é a gente entender a mensagem que o Eterno está nos trazendo. Não é entender que esse livro é um livro de matemática. Ele não é um livro de matemática, né? A matemática está embutida porque a matemática é uma língua universal, é uma língua que o Eterno valida, né? Testifica, valida tudo o que existe no universo está relacionado dentro da matemática. Então, é uma forma simples de validar, não é o objetivo da Torá, não é ensinar matemática para ninguém. Tanto que você não precisa se preocupar com tudo isso que eu falei, não precisa estudar ou precisar entender tudo isso para estudar a Torá. Você tem que estudar a Torá, entender o conteúdo da Torá. E como a bênção é feita pelo sacerdote. O sacerdote, ele coloca a sua mão nessa posição, né? Coloca a sua mão nessa posição e faz a bênção nessa posição, ou seja, ele se inclina perante toda a sua audiência, todos os sua congregação, abaixa a cabeça, né? Fecha os olhos e faz a bênção nessa posição, e as pessoas que estão assistindo, que estão recebendo a bênção, cobrem os olhos com a mão ou então com o talite, né? Coloca o talite sobre a cabeça. Para quê? Para não ver a mão do sacerdote. Por que não ver a mão do sacerdote? Porque essa posição da mão, né? Essa posição da mão, ou com as 2 mãos que ele faz, né? Como mostra esse símbolo aqui, ela nos traz deixa eu só mudar o slide aqui. Ele nos traz um sinal da letra Shin, né? A mão fica na forma da letra Shin. Que é a letra Shin aqui? A letra Shin representa o nome Shaddai, um dos nomes do Eterno, traduzido como Todo-Poderoso, mas na verdade é o nome do Eterno que representa aquele que não deixa faltar nada, que não deixa faltar o alimento para o seu filho, né? Porque Shad é peito, né? Peito que amamenta, o peito que dá o alimento, que dá a vida para a criança. Então, Shaddai é o nome do Eterno que representa essa condição de que ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. E Shaddai, esse símbolo Shin, também representa a Shekhinah, a presença do Eterno no meio de nós. Então, esse símbolo quando o sacerdote faz essa bênção, ele coloca a mão nessa posição, demonstrando que o Eterno está sobre toda a sua audiência, que o Eterno está abençoando a todos, descendo a sua shalom sobre todos, né? E ninguém olha justamente para não mirar os olhos ao Eterno, né? Então, é muito interessante que esse símbolo ele tem uma certa fama no meio não de pessoas que não conhecem a Torá, que não estudam a Torá, que não vivem a Torá, né? Que nem sabem às vezes que a Torá existe, mas
que fazem esse símbolo como uma forma de cumprimento, uma forma de saudação para os outros, que é justamente a imagem que veio de um filme de ficção, um filme lançado acho que nos anos 60, 70, um filme já bem antigo, acho que muita gente conhece, porque há versões atualizadas desse filme, que é aquela saudação feita pelo Dr. Spock. Né? O Dr. Spock era da nave Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, que foi um seriado muito famoso na televisão, e ele desenvolveu esse sinal, né, de saudação às pessoas, né, a todos os seres intergalácticos, né, que não existe, né, não existe isso, nunca foi observado um ser intergaláctico, mas o Dr. Spock, que era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, um ser que, digamos assim, representava bem o Adam da Torá, né, pela sua retidão, pelo seu cumprimento de tudo o que é correto, e ele então fazia essa saudação e dizia vida longa e próspera para as pessoas. Por quê? Porque o Leonard Simon como é que é mesmo nome? Leonard Simon Nimoy, Leonard Nimoy, é um ator que viveu de 1931 a 2015, descendente de judeus, e quando era pequeno ele ia à sinagoga com seu pai, e teve uma vez que ele resolveu ver por baixo, levantar o talit para ver o que o sacerdote estava fazendo com as mãos, né? Por que ele não podia olhar. Então ele olhou e viu a mão do sacerdote nessa posição, e depois, adulto, quando ele criou esse personagem, ele resolveu fazer essa saudação, que justamente traz a letra Shin, e muita gente usa essa saudação, muita gente faz essa saudação, e sem saber que está usando um símbolo de uma prece da Torá, de uma fantástica prece da Torá, e é bom que façam isso, porque dessa forma estão abençoando as pessoas. Melhor seria se soubessem o que estão fazendo e fizessem com o coração, não simplesmente imitando um seriado de televisão, uma imagem criada pela mídia, né, sem ter o conhecimento por trás desse símbolo tão forte, né, tão fantástico, que é a letra Shin, representando Shaddai, representando a Shekhinah. Né. Então, eu quero finalizar com vocês fazendo a nossa prece. Eu vou convidar vocês, então, para acompanhar a prece, e para recitar a prece, eu vou convidar o nosso amigo, nosso moré, muito querido, Daniel Ferreira, para fazer essa prece para nós, já que ele faz essa prece de uma maneira muito agradável, de uma maneira que toca o nosso coração. Então, acompanhe o texto que a gente vai fazer a nossa prece hoje. Não é comum a gente fazer a prece nos shiurim durante a semana, né? Mas hoje, como a gente está tratando da Birkat HaKohanim, da bênção do sacerdote, nós vamos fazer essa bênção com todos. Yevarechecha Adonai v'yeshimerecha, Yair Adonai panav elecha v'chuneika, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom.
paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do eterno Mashiach. Amém. Elohim Melen Herman, Elohim é Rei fiel. Quero agradecer a todos por acompanharem essa transmissão, por comentários que virão. Espero que todos tenham compreendido, né, essa comparação que fizemos entre a matemática e o texto da Birkat HaKohanim. Volto a afirmar que o mais importante é a gente acompanhar a Torá, a gente estudar a Torá, a gente buscar o conhecimento que nos é trazido pela Torá e não se preocupar tanto com essa matemática que serve apenas para a gente validar todo esse texto, né, mostrando que ele tem uma dimensão muito grande, né, que se a gente buscar, a gente vai aprender muito, né? Mas o mais importante é você estudar a Torá, é você praticar a Torá, né? Vamos, então, lembrar a todos, né, principalmente o pessoal novo que está chegando no site, que é a nossa programação semanal. A nossa programação semanal começa às terças-feiras, às 19 horas, com o Moré Marcos Felipe trazendo o momento do hebraico, ou seja, um aprofundamento do hebraico, estudando às vezes uma frase, ou duas, ou três, dependendo da possibilidade do estudo, né, trazendo detalhes gramaticais e também a interpretação de algum texto segundo a língua hebraica e não a tradução. Então aí, para aqueles que estão estudando o hebraico, né, é muito interessante assistir essas aulas, é muito importante, eu diria, para você fixar mais e mais o uso do hebraico, a leitura do hebraico, e ver que o hebraico não é uma língua tão complexa como as pessoas dizem, né? Porque inicialmente, quando as pessoas olham símbolos que não têm uma letra latina, ficam muito atordoadas, né? Nunca vou aprender isso, mas na verdade é bastante simples, né? Mas requer dedicação, requer estudo. Às quartas-feiras nós temos diretamente de Manaus o nosso querido Moré Heimson nos trazendo um pedacinho, um estudo dos Atos dos Apóstolos, né? Cada semana um pedaço do estudo, porque é um estudo muito longo, nós não chegamos nem na metade ainda, que são muitos detalhes, e o Moré Heimson é muito detalhista, e isso é bom para nós, porque a gente vai cada vez aprendendo um pouquinho mais, né? Não precisamos ter pressa, não precisamos acabar de estudar esse livro tão rápido, né? A gente tem bastante tempo, se o Eterno nos permitir, nós temos muito tempo para estudar todos os detalhes desse livro magnífico que é o Ato dos Emissários. Então acompanhe todas as quartas-feiras o Moré Heimson trazendo esse estudo para nós aqui do canal. E às quintas-feiras nós temos esse pedacinho da Torá, né, como vocês viram hoje, sempre nessa linha de estudo, né, e eu espero que vocês comentem aí se estão gostando, se não estão gostando, se não entenderam alguma coisa. A gente está sempre à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas. E na sexta-feira, após o pôr do sol, a gente tem o Kabbalah Sabat, né, que é a introdução ao estudo do Shabat. E no sábado nós temos o Shaharit pela manhã e o Arvit à tarde. Neste Shabat, amanhã, então, a partir do pôr do sol, se o Eterno assim permitir, eu trarei o estudo dessa porção na Sul com mais profundidade, com mais detalhes, com mais tempo, né? Não vou falar de matemática, mas vou falar da escritura, né, do texto que está na escritura, e fazer a interpretação conforme o hebraico original. Shalom, shalom. Vou deixar com vocês a música
sombra e águas do poço. Shalom, até amanhã, tenha um bom descanso, uma boa noite de sono, uma boa sexta-feira, um bom trabalho na sexta-feira, um bom estudo, um bom lazer, para todas as suas ações, que elas sejam cobertas, repletas de Shalom do Eterno. Sei do meio, velho.